Então vamos começar a falar sobre Saul, tá? Aqui nós estamos trabalhando a história dos reis de Israel e a história dos reis de Judá. Você tem um mapa com a história dos reis de Israel e dos reis de Judá, faz parte desse curso de cronologia bíblica. Nesse curso temos desde Adão até o Novo Testamento, tá? Ano a ano, tudo detalhado. Você tem ali um monte de referências bíblicas, está tudo muito bem embasado. Além disso, você tem esse mapa da história dos reis de Israel e dos reis de Judá, que a gente vai mostrar para você, onde tem ali, desde Saul até chegar na época do rei Ciro, o rei da Pérsia, que se torna também o rei da Babilônia. Tá? Isso é depois do exílio, já depois que eles são levados para o exílio, aí Ciro aparece. Então esse mapa ele é bem completo, também faz parte desse curso completo de cronologia bíblica. Tem também um outro mapa, que é o mapa do Novo Testamento, que está relacionado com a história de Atos dos Apóstolos. Então ela pega a história de Cristo e entra para a história da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Ou seja, a cronologia bíblica, de fato, ela está completa e detalhada dentro desse curso aqui. Então eu te convido a conhecer, tá? Vamos lá. Vamos estar falando agora sobre Saul. Veja bem, Saul, ele é o primeiro rei dessa lista. Esse aqui é a cronologia de todos os reis de Israel. Os reis de Judá também vão separar. E aí, essa lista vai chegar até Nabucodonosor, Evil-Merodach, vai passando. Chega Belsazar até Ciro, que era rei da Pérsia, conquista a Babilônia e se torna também rei da Babilônia. Por isso que você lê na Bíblia Ciro, rei da Pérsia, e às vezes você vai ler Ciro, rei da Babilônia. Mas antes de falar da história do Ciro, vamos lá para o início dessa lista, falar aqui desse primeiro rei, o rei Saul, tudo bem? Você tem aqui o rei Saul, ele, ao lado dele tem um profeta, que é o profeta Samuel. A gente também vai estar colocando os profetas que estiveram ao lado desses reis, seja para ajudar ou seja para repreender, que de certo modo também é uma ajuda, né? Se eles ouvissem a repreensão, seria melhor para eles. Então, Saul, nós vamos observar aqui que ele governou, esse é o primeiro ano do mandato dele, né? Então, não era um mandato, era um reinado. Isso é importante deixar claro. O reinado, ele começa no primeiro ano, depois no segundo ano acontece algum evento importante, a gente vai ver tudo isso aqui, terceiro, quarto, até o 40º ano, no ano 40, é quando Saul ele vai morrer. Tá? Então, quer dizer, ele vai reinar durante 40 anos e nesse último ano ele vai morrer pela sua desobediência. A partir daqui a gente vai falar detalhadamente todos os passos de Saul que a Bíblia relata. Tudo bem? Nós vamos falar sobre o rei Saul. Para falar do rei Saul, você já sabe alguns detalhes aqui que nós vamos passar. Quais detalhes? O primeiro, você tem Saul, né? Depois que ele morre, o filho de Saul, Isbosete, nós vamos falar sobre ele. O Isbosete, ele tenta assumir o trono no lugar do pai, só que ele e Davi começam a governar. Isbosete vai durar muito pouco tempo, tá? E Davi, então, ele continua o reinado depois de Salomão, e depois de Salomão, devido aos seus muitos pecados, o reino de Israel, as 12 tribos, é dividido, então, em duas casas de Israel. Quando fala casa, nós estamos falando, na verdade, de dois reinos, tá? Então você tem o reino do norte, que é o reino, aqui embaixo, o reino de Israel, primeiro rei de lá, Jeroboão, da tribo de Efraim. Já o filho de Salomão, chamado Roboão, vai ficar com o reino chamado reino de Judá, que é a casa de Judá. Sem demora, nós vamos detalhar agora a história de Saul, ponto a ponto, relacionando capítulo a capítulo de uma forma rápida, tá? Para você entender um pouco sobre a história de Saul. Basicamente um resumão mesmo, tá? Então você tem aqui Saul, vou colocar aqui no cantinho que nós vamos fazer uma escadinha descendo. Então você tem aqui Saul, 1 Samuel, capítulo 9, começa a falar sobre a história de Saul. Ali vai falar que Saul procura as jumentas do pai dele, chamado Quis, o pai dele, né? E se encontra com o profeta Samuel. Depois dele encontrar com o profeta Samuel, Samuel unge Saul como rei de Israel. Quando Samuel unge o Saul, o que vai acontecer? A Bíblia fala nesse mesmo capítulo, logo depois, que
o Espírito de Deus se apossou de Saul. Quer dizer, no capítulo 9 ele sai para procurar as ovelhas do pai dele, ele se encontra com o profeta Samuel e é ungido. No capítulo 10 ele é ungido. E no mesmo capítulo 10, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou. E aí surge aquele provérbio, está Saul entre os profetas? Né? E aí, no capítulo 10 ainda, Saul se torna rei. Então agora você vê que ele foi ungido e já se tornou rei. Tudo nesse capítulo 10. Capítulo 11, Saul vence os amonitas. Ele faz uma guerra contra os amonitas e vence. Capítulo 13 vai falar sobre o segundo ano do reinado de Saul. Esse segundo ano acontece uma coisa importante e ele faz uma guerra contra os filisteus. No capítulo 13 ainda, tem uma mãozinha aí para baixo, ó, porque Saul oferece sacrifício e é repreendido por Samuel. Não era para Saul oferecer sacrifício. Detalhe, Saul estava apenas no segundo ano do seu governo. Tem lógica isso? Agora, olha, no capítulo 14, Jonatas, filho de Saul, vence os filisteus. Então, Jonatas, ele se torna um grande amigo. E aí é necessário deixar bem claro aqui que não tem como contar a história de Saul sem passar por Davi. E nem tem como contar a história de Davi sem passar por Saul e Jonatas, que é o filho de Saul. A história de Saul e de Davi estão muito entrelaçadas, tá? Então você vai ver isso aqui na continuidade dessa narrativa. Então Jonatas vence os filisteus, tá? Ele era um guerreiro. Saul faz um voto precipitado, ninguém deveria comer alguma coisa e tal para vencer os filisteus. Jonatas vai lá e prova um pouco de mel e fala, olha, meu pai fez um voto basicamente um voto de tolo, porque se os israelitas tivessem comido para fazer a guerra, eles estariam mais fortes. No entanto, por causa do voto de Saul, que foi um voto estranho, foi mais uma maldição para quem comesse. O que ele aconteceu? O povo ficou exausto para a guerra e não conseguiu tanto sucesso como o Jonatas falou, né? Se eles tivessem comido, eles estariam bem. Olha como os meus olhos estão brilhando por causa desse mel, né? Ainda no capítulo 14, Jonatas é salvo pelo povo, porque se dependesse de Saul, devido ao voto dele, Jonatas morreria. E aí o povo intervém em favor de Jonatas. Agora no capítulo 15, a desobediência de Saul e a sua rejeição. Saul e o povo pouparam Agag, o rei dos amalequitas, e todas as coisas boas, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Para e pensa, eles foram lá destruir os amalequitas, etc e tal, mas alguns, porque o rei, o chamado rei Agag, ele não destrói, ele poupou, já era uma desobediência. O que ele faz? Ele vai e tudo que era desprezível, ele abre mão, né? Ele renuncia, ele abre mão, mas as coisas boas ele traz. E alega que os bois, aqueles animais ali, por exemplo, bons, era para sacrificar a Deus. E aí vem a famosa frase de Samuel, onde ele fala, melhor é obedecer do que sacrificar. Agora deixa uma pergunta para você aqui, será que nós não fazemos às vezes igual Saul? Renunciamos coisas sem valor, coisas que nós não agradamos muito, que não estamos apegados, mas aquilo que era para renunciar, nós deixamos de renunciar. Pensa um pouquinho aí, tá? Se a desobediência de Saul, ela não se repete dia após dia. No capítulo 16, então, Davi é ungido rei entre os seus irmãos em Belém pelo profeta Samuel. Detalhe, Davi vai ser ungido 3 vezes. Não quer dizer que Davi ele toma posse aqui. Ele foi ungido rei de Israel, né? Ele foi ungido aqui em Belém, só no meio dos seus irmãos, pelo profeta Samuel. Depois ele vai ser ungido outras 2 vezes em Hebrom. Nós vamos ver isso na história de Davi, tá? Então vamos continuar. Ainda no capítulo 16, lembra que Saul está reinando, Saul está agora perturbado, né? Depois de sua desobediência, um espírito mau vem e perturba ele, e Davi é chamado para tocar diante de Saul, ele toca a harpa, e enquanto ele está tocando, o que acontece? Saul sente alívio, né? Então Saul sente alívio e Davi já começa a participar um pouco do palácio, conhecer as circunstâncias, como que vive um rei e tudo. É claro que Davi estava ali apenas fazendo o serviço de um tocador, porém, talvez sem saber, já estava sendo preparado para reinar futuramente.
No capítulo 17, Davi vence o gigante Golias. A história é tão famosa, toda criança conhece, né? E toda criança torce para o Davi ali. Eu, quando era criança, queria ver algum desenho animado numa batalha entre Golias e Sansão, para ver o que ia acontecer. E é claro, eu ia torcer para o Sansão. Mas vamos lá. No capítulo 17, Davi vence o gigante Golias. Capítulo 18, a amizade de Jonatas e Davi é muito grande. E aí suscita a inveja do Saul, que é o pai de Jonatas, né? No capítulo 18, você tem ali, Davi se casa com Mical, a filha de Saul. Então ele se torna agora genro de Saul, ele está ainda mais próximo do palácio o tempo todo, por ser genro, ele agora faz parte, né, de certo modo, da família do rei ali. Tá? O que vai acontecer aqui agora? Jonatas intercede por Davi e Saul tenta matar novamente Davi. Então, esqueci de falar, mas Saul já tinha tentado, né, nessa inveja em relação a Jonatas, ele já tinha tentado matar Davi. E Jonatas está intercedendo. Agora, Mical engana seu pai e salva Davi. Então você tem dois filhos de Saul que estão favoráveis a Davi. Um deles, até esse momento, o Jonatas, que vai ser fiel a Davi o tempo todo, tá? Até ele morrer. E Davi vai chorar muito a morte dele, nós vamos ver isso aqui. E a Mical, né, agora ela engana o Saul e salva o Davi ali para não ser morto. Saul e os seus mensageiros profetizam. Lembra? Está Saul entre os profetas e vai acontecer essa questão. E olha que o detalhe, Saul estava perseguindo Davi aqui, tá? Isso capítulo 19, verso 18 ao 24. Depois, você tem aqui no capítulo 20, Jonatas faz uma aliança com Davi e Saul fica irado. Estou resumindo a história de Saul, mas eu acho que já vai dar para você ter um panorama geral, né? No capítulo 20, Jonatas se despede de Davi. Davi precisa fugir, né? E aí Davi vai para Nob, até o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Então guarda o nome do Aimeleque, tá? Depois você vai ver ainda que Davi foge de Saul e procura Aquis, rei de Gate. Então ele foi para Aimeleque, o sacerdote. Dali ele foge para Gate, para o rei de Gate, que é chamado de Aquis. Depois você vai ver que Davi se esconde na caverna de Adulão e foi para Mispá, em Moabe, na terra dos Moabitas. Depois ele foi para o bosque de Herete. Olha só a trajetória de Davi e de Saul, eles estão muito ligados, não tem jeito, né? Agora, lembra que Davi tinha ficado lá em Nob, né? Aí ele foi até o sacerdote Aimeleque. Pois é, Saul fica sabendo e mata todos os sacerdotes de Nob, menos o sacerdote Abiatar. Né? Esse exceto aqui é sem contar ele. Então matou todos, sem contar o sacerdote Abiatar. O sacerdote Abiatar se refugia com Davi. Tá? E aí, o que vai acontecer? Davi livra a cidade de Keila, ou Keila, né? O que vai acontecer aqui agora? Jonatas renova a aliança com Davi no deserto de Zif, em Horeza. Jonatas fica sabendo que Davi está ali e ele vai lá e renova a sua aliança com Davi. Os zifeus, eles tentam entregar Davi a Saul e ele escapa e vai para Engedi. Olha que legal. Os zifeus, legal assim, né, para você entender como que Deus deu livramentos para Davi. Os zifeus, eles de certo modo deduraram Davi, denunciaram que ele está ali para tentar ganhar alguma vantagem com o rei Saul. E aí Davi escapa e vai para Engedi. Davi poupa a vida de Saul e eles fazem um acordo de paz. Então, entre aspas, tá tudo bem. Mas lembra, Saul é um camarada que está perturbado, né? E aí o que vai acontecer? Morre o profeta Samuel e Davi foi para o deserto de Parã, tá? Olha para você ver a trajetória de Davi e de Saul. Davi é ofendido por Nabal. Se você já viu essa história, lembra que a Abigail, esposa de Nabal, vinha apaziguar Davi, porque Davi ficou furioso e ia partir para cima de Nabal. E ela fala, para que você vai sujar sua mão de sangue com um camarada desse? Né? Ele é bruto e etc e tal. E Davi fica apaziguado ali e ela foi bem sábia. Nabal vai morrer e Davi vai se casar com a Abigail, a antiga esposa de Nabal, que agora está viúva, né?
E agora, outra vez, os zifeus tentam entregar Davi e ele escapa e poupa Saul. De novo, os zifeus estão querendo ganhar. Olha para você ver, né? Os zifeus nem imaginavam que depois Davi seria o rei em Israel. Então eles tentam entregar Davi de novo, né, para Saul, mas Davi escapa ali e agora ele poupa de novo Saul. Então Saul se reconcilia com Davi. Mais uma vez, Saul foi poupado e reconcilia, né? Davi outra vez com Aquis, rei de Gate. Lembra que ele tinha ido para lá, escondendo de Saul? Pois é. Agora é aquele evento. Samuel, né, 1 Samuel 28, Saul consulta a médium, a pitonisa ou a necromante em Endor. E aí ele está fazendo algo que Deus tinha proibido. Ele está procurando falar com mortos e a Bíblia fala que não deveria fazer isso. Então, mais uma desobediência de Saul, procurar um meio, como se essa mulher pudesse ajudar ele de alguma forma. Os filisteus desconfiam de Davi. E Davi está lá com o rei Gate, que é um rei filisteu, o rei Aquis, né, em Gate, na cidade de Gate, e eles começam a desconfiar de Davi. Algum motivo aconteceu para eles começar a desconfiar de Davi. E aí, Davi derrota os amalequitas em Ziclague, né? Essa cidade é saqueada e... Deixa eu ler de novo. Davi derrota os amalequitas e Ziclague é saqueada. Eu acho que eu vou ter que falar essa palavra mais uma vez. Isso aí, ó. O exército de Davi em Ziclague. Essa cidade é onde, lá em 1 Crônicas, vai falar um pouco sobre o exército de Davi nessa cidade aí, tá? Então, cataloguei aqui para você. Outra coisa, Davi livra os cativos e estabelece a lei da divisão dos despojos e envia presente aos anciãos de todos os lugares em que ele tinha passado com seus homens. Olha que princípio interessante de Davi. Davi livra os cativos, ok. Agora ele estabelece uma lei da divisão dos despojos. Que lei é essa? Alguns homens, eles estavam tão cansados que eles não conseguiram atravessar um ribeiro e ficaram por ali, e os outros foram para a guerra. Foram para a guerra e pegaram despojo. Despojo de guerra é o quê? Foi para a guerra, venceu os inimigos, então pegavam algumas coisas, ouro, prata, alguma coisa. Quando Davi volta com esses homens que lutaram, aqueles homens que tinham ficado, eles estavam guardando a bagagem. Os que lutaram não queriam dividir o despojo com os que ficaram. Então, a lei do despojo aqui, que Davi estabelece, é a seguinte: quem ficou guardando a carga, guardando a bagagem, tem o mesmo direito de receber o despojo que aqueles que foram para a guerra. Tá? Então, essa lei é bem legal e Davi estabelece ela aqui, nesse momento, em 1 Samuel 30. Tá? Além do mais, quando Davi pega esse despojo de guerra, o que ele faz? Ele manda presentes para todos os anciãos de todos os lugares que ele esteve. Tá? Então, esses homens que ajudaram Davi em toda a sua trajetória, Davi agora ele lembra desses homens e abençoa esses homens também, né? Vai lá e dá presente para eles. Olha aqui, ó. Os filisteus derrotam Israel no monte Gilboa e Saul morre juntamente com seus filhos que foram para essa batalha, tá? Então você vai ver, obviamente, o Isbosete não fazia parte desses, se eu não me engano, eram 3 filhos de Saul que estavam ali nessa batalha, tá? Então, mas morre o principal aí, que é o seguinte aqui, ó. Davi recebe a notícia da morte de Saul e manda matar o amalequita, que veio trazer a notícia. Davi, juntamente com seus homens, rasgaram suas vestes, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde em sinal de luto por Saul, por Jonatas e pelo povo do Senhor que havia morrido. Então, Jonatas acaba morrendo também nessa batalha em Gilboa. Davi lamenta a morte de Saul e Jonatas com um hino. Então a gente termina aqui essa trajetória de Saul com o luto de Davi por Saul e por Jonatas e também pelo povo do Senhor que morreu nessa guerra aí. Tudo bem? Então nós estamos aqui. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Olha essa trajetória que a gente passou aqui agora. Tudo isso aqui eu vou colocar no nosso site, fazendo um artigo agora mesmo sobre Saul, rei de Israel. Tudo bem? E assim a gente vai procurar fazer com os demais reis também, Saul, Davi, Salomão, e aí vai, todos eles, vai ficar tudo ali no nosso site
e eu acredito que vai ser bem legal. Convido você a participar lá no site. Eu queria convidar você também para você conhecer o nosso curso de cronologia bíblica. Peço para você comentar alguma curiosidade que você achou sobre Saul, né? Alguma coisa que te chamou a atenção, você comenta aí para baixo, coloca o seu comentário e a gente vai ver o que você gostou desse vídeo também. O próximo rei vai ser talvez um dos mais esperados, que é o rei Davi. A trajetória de Davi é maravilhosa. Então, eu peço você também que compartilhe com outros irmãos, tá? Que você possa compartilhar, porque nós estamos fazendo esse trabalho aqui, ó, da história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Tenho certeza que você vai gostar muito de toda essa trajetória, tudo bem? Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.